a 11ª parte do estudo que nós estamos fazendo nesse livro de Gálatas e vamos trabalhar aqui esse tema, o serviço do Evangelho. E obviamente que para nós servirmos no Evangelho, nós precisamos automaticamente da capacitação do Espírito Santo para exercício disso, né? E é sobre isso que nós vamos então estar trabalhando dentro desses textos, do versículo 13 até o versículo de número 26. Como o texto ele é longo, nós não vamos trabalhar todo o texto nesta manhã. Na verdade, nós dividimos esse texto em 4 partes. Nós vamos dividir a primeira parte do versículo 13 ao versículo de número 15, é o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã, e que vai trabalhar o tema compreendendo a liberdade cristã. Então nós precisamos ter compreensão clara do significado de liberdade cristã, e esse texto do versículo 13 ao 15 vai nos ajudar a ter esse entendimento. A segunda parte que nós dividimos vai do versículo 16 até o versículo de número 18, e nós vamos compreender o conflito cristão. Ou seja, que na nossa caminhada cristã existe essa luta entre a carne e o espírito, e nós vamos procurar entender como isso se dá no decorrer da nossa caminhada cristã. A terceira parte vai do versículo 19 até o versículo 21, e nós vamos procurar compreender as obras da carne, porque é o texto que vai trabalhar acerca disso, né? E a última parte, compreendendo o fruto do Espírito, que no caso aí é o amor, que vai do versículo 22 até o versículo de 26. E aqui é importante nós entendermos que quando nós falamos do fruto, né, nós estamos falando de um único fruto, né, que é o amor. E é através do amor que nós vemos as outras virtudes que fazem parte desse fruto. E nós vamos ver então Paulo trabalhando intensamente todas essas verdades dentro desse texto aí do versículo 13 até o versículo de número 26. Então vamos, nesse momento então, eu queria ler com você esse texto, lembrando que nós só vamos nos deter nesta manhã do versículo 13 até o 15, mas vamos ler hoje então do versículo 13 até o 26. Fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento, pedir ao Senhor para que o Senhor realmente possa ministrar essas verdades ao nosso coração. Nós precisamos, de fato, Pai, realmente ouvir a sua voz. Acima de tudo, Pai, nós não queremos apenas termos conhecimento daquilo que o Senhor realmente tem nos ensinado ou daquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a praticar e a realizar na nossa caminhada cristã. Mas, acima de tudo, Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos isto,
a colocarmos em prática tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor nos ajude, Pai, a perseverarmos nesse propósito. Que o Senhor nos ajude a lutarmos, de fato, contra as obras da carne. Porque realmente ela milita contra o Espírito. E ela tem uma tendência, Pai, de nos escravizarmos. Por isso eu peço ao Senhor para que o Senhor te trabalhe essas verdades ao nosso coração. Que nós possamos aprender coisas preciosas de Ti nesta hora. Que o Teu Santo Espírito mova a partir de nós, a começar de nós, para que nós possamos, ó Pai, também vivenciarmos, experimentarmos tudo isso que o Senhor tem realmente ministrado nesta carta. Por isso, fala conosco, Senhor, que os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua voz, que o nosso coração possa estar aberto para receber aquilo que o Senhor quer. Por isso, abençoa, ministra nesse sentido, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo, e peça ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos estar estudando apenas do versículo 13 ao versículo de número 15, nesta manhã. E vamos, então, trabalhar esse tema, compreendendo a liberdade cristã. Nós já falamos em outros cultos, em outras mensagens, acerca do conceito de liberdade. Eu vou estar repetindo aqui, até para que a gente possa introduzir, o que eu vou estar falando neste momento. Então veja, quando nós falamos de liberdade dentro do contexto do mundo, nós sabemos que ser livre é você poder fazer o que você bem entender, da forma como você bem entender e que você quiser fazer. Nós sabemos que ser livre no mundo é você não precisar prestar conta com ninguém, afinal de contas você é dono do seu próprio nariz, então você faz da maneira como te convém, você não precisa literalmente depender de absolutamente ninguém, e assim nós vamos percebendo que esse conceito leva as pessoas realmente a viver de uma forma o quê? Independente. Ela vive de acordo com aquilo que ela acha que está certo, e ela não presta conta com absolutamente ninguém. Mas quando nós falamos de liberdade cristã, nós precisamos definir muito bem esse conceito, justamente por quê? Porque o conceito que nós temos no sistema do mundo vai totalmente contra aquilo que a Bíblia nos ordena e nos ensina. Por isso, então, nós precisamos perceber essa diferença, entender que a liberdade que o mundo, o conceito que o mundo tem de liberdade, não é o mesmo conceito cristão. Por isso, vamos perceber claramente que quando nós falamos de liberdade cristã, em nenhum momento a Bíblia está nos autorizando a você viver da forma como você quer. Em nenhum momento Deus está te dando liberdade para fazer tudo aquilo que você acha que deve fazer. Em nenhum momento Deus está falando, você é livre, então escolha o que você quer escolher, faça o que você quer fazer e não precisa prestar conta com ninguém. Não é assim. Nós sabemos que Deus, quando nos chamou, a Bíblia deixa bem claro que Ele estabeleceu um padrão. E esse padrão ele é muito claro. O padrão é quem? É a própria pessoa de Cristo. Não é isso que fala em 1 João 2,6? Aquele que diz estar em mim deve andar como eu andei. Então, Cristo é uma referência a ser seguida, é o exemplo a ser seguido. E se nós analisarmos nessa perspectiva, você vai perceber que Cristo jamais foi independente. Na verdade, Ele sempre dependia do seu Pai. Tudo o que Ele faz está de acordo com a vontade do seu Pai. Você vai ver literalmente que a vontade dele é cumprir a vontade do Pai. Ele veio a esse mundo para cumprir o quê? O propósito, a vontade do Pai. E assim nós vamos percebendo que o Senhor mantém, obviamente, essa dependência, e o propósito dele é o quê? Obedecer literalmente aquilo que Deus quer. Então, quando nós falamos de liberdade cristã, nós falamos, então, literalmente, de você ter liberdade para poder obedecer a Deus, coisa que antes de Cristo você não tinha essa liberdade. Ter liberdade significa você ter a sua consciência limpa, de que você não precisa ser acusado a todo momento, como nós já ministramos, nas mensagens anteriores, aquela ação de você ficar sendo acusado a toda hora que você fala e erra, e você achar que você então está condenado, que você vai para o inferno. Não, é você ser livre desse pensamento,
É entender que aquilo que Cristo fez, a obra que Cristo realizou, nos tornou o quê? Livre da condenação do pecado. Por isso que aqueles que estão em Cristo já não estão mais debaixo de condenação. Você está livre. E você precisa ter essa liberdade na sua consciência, porque se você não tiver essa liberdade, você vai perceber a importância de você entender isso, você vai continuar sendo acusado, você vai continuar se achando nada quando errar, você vai continuar achando que você realmente não vai para o céu, que você realmente não tem fé, que Deus não te ama, a todas as vezes que você cometeu alguma coisa errada. Então, essa liberdade que Deus nos dá é liberdade, capacidade para você obedecer a Deus, cumprir os propósitos de Deus, ser livre na sua consciência, entender que você é salvo não é por mérito nenhum seu, mas é pelos méritos e pela obra de Cristo, e assim por diante. Esse é o conceito de liberdade que Paulo vai trabalhando dentro desse contexto para que nós possamos entender. Por isso, compreender o que significa a liberdade cristã é importantíssimo para você ser livre de todas essas coisas que muitas vezes perturbam a mente e o coração do cristão. Agora, dentro disso, nós precisamos tomar cuidado, né, quando nós falamos de liberdade cristã, que nós podemos cair para dois extremos perigosíssimos. E é o que nós vamos ler nesse texto aqui de 13 a 15. O primeiro extremo perigoso é a questão do legalismo. Ou seja, lembre-se que os judaizantes, quando foram na região da Galácia, eles deixaram bem claro, né? Eles deixaram claro que para você poder obter salvação, você precisava o quê? Cumprir a lei de Moisés. Ou seja, você precisava literalmente fazer por merecer a sua salvação. Então perceba que quando eu deixo o legalismo tomar conta do meu coração e quando eu começo a agir de uma forma legalista, você começa a oprimir e ser oprimido. Você começa a realmente a trabalhar de uma forma como nós vemos na vida dos doutores da lei e dos próprios fariseus, que eles estavam acompanhando na multidão, né, o próprio Cristo, e você vai perceber que a todo momento eles estão querendo observar o que o Cristo vai fazer. E se Jesus cometesse qualquer coisa, eles caíam em cima matando de Cristo. E o espírito de legalismo, ele age justamente dessa forma, dentro do nosso contexto de igreja. Você começa a obter conhecimento acerca das coisas de Deus, e todas as vezes que você se depara com alguém que não está cumprindo com aquilo que você sabe, que você conhece, que você aprendeu, você já tem uma tendência de querer fulminar a pessoa, destruir a pessoa, querer condenar a pessoa, querer ser juiz sobre ela, né, nesse sentido. Não que você não deva corrigir pessoas que estão no erro. Né? É óbvio que nós, como irmãos em Cristo, devemos corrigir as pessoas que estão no erro, mas obviamente que a correção é em amor. Lembrando que Deus, quando corrige, Ele fala bem claro, Deus corrige a quem ama. E nós sabemos que Deus nunca vai corrigir para destruir. Deus corrige para sempre restaurar, levar a pessoa a voltar a fazer aquilo que é certo e sair do estado de erro. É isso que Deus faz. Mas, infelizmente, por causa da nossa natureza, nós não agimos assim. Por causa da nossa natureza, nós nos tornamos legalistas a tal ponto que todas as vezes que nós percebemos que alguém está em falha com a lei, em algum sentido, nós começamos a apontar, começamos a acusar, começamos realmente a destruir a pessoa de alguma maneira. E isso é algo perigoso. Então o legalismo faz exatamente isso. E é isso que os judaizantes estavam fazendo com os irmãos da Galácia. Eles queriam porque queriam que aqueles irmãos cumprissem com a lei de Moisés. E eles deixaram claro, se vocês não cumprirem, vocês não têm como ser salvos. E isso fazia eles sentir o quê? Livres? Não. Fazia eles sentir o quê? Oprimidos, escravos por causa daquilo. Porque agora eles lançaram um peso sobre a pessoa de que ou ela cumpre aquilo ou está perdido. E aí é o que nós falamos sobre a lei. Se nós não cumprimos toda a lei, nós somos considerados o quê? Malditos, segundo a palavra de Deus. E a pergunta é, alguém consegue cumprir toda a lei? Não. Então imagina o peso que é carregar isso. Imagina você ser cobrado
pelas pessoas de que você precisa fazer isso. É por isso que, por causa desse tipo de ação legalista, as pessoas no mundo têm um conceito equivocado do cristão. Você já percebeu que no mundo as pessoas falam que o cristão não pode falhar, que o cristão não pode errar? Onde já se viu um cristão fazer isso? Agora, manda um budista fazer a mesma coisa. Não vai ser cobrado assim. Manda um satanista fazer isso. Também não vai ser cobrado. Dessa forma. Manda o islâmico fazer. Não vai ser agora. Manda um cristão fazer para você ver o que vai acontecer. Vão cair matando em cima do cristão. Não importa qual é o problema. Pode ser pequenininho, mas eles vão chegar matando, destruindo. Né? E esse é o problema do legalismo. Mas, por outro lado também, que é um perigo extremo com relação à liberdade cristã, é você também ser licencioso. Ou seja, você achar porque agora, aquele conceito equivocado do mundo, né? Já que eu sou livre, eu faço do jeito que eu quero, da maneira como eu quero, eu escolho o que eu quero, eu não preciso prestar conta com ninguém, afinal de contas eu sou dono do meu próprio nariz. Aí você começa a achar que você é livre. E essa liberdade que supostamente você acha que tem, pode te levar ao perigo de viver na prática de pecados contínuos. Porque, afinal de contas, se eu sou livre, quer dizer, o que eu faço já não vai me condenar mais mesmo, já sou um salvo, então não importa mais o que eu faço, então eu vou fazer, eu vou curtir a vida, vou aprontar tudo que eu tenho que aprontar, afinal de contas o pecado, né, é algo gostoso, né? Legal, prazeroso, então eu faço. Isso é ser licencioso para o pecado. Então veja que às vezes as pessoas têm um conceito equivocado de liberdade cristã e elas acham então que elas podem viver de forma licenciosa, de forma livre, de forma liberal, pode fazer qualquer coisa. E a Bíblia fala que você não pode fazer qualquer coisa. Agora é óbvio que esse problema da licenciosidade, ela foi colocada dentro desse contexto, por quê? Porque Paulo a todo momento falava que os irmãos da Galácia não precisavam cumprir as obras da lei. Mas Paulo especificou em que aspecto ele estava trabalhando isso. Paulo está falando que você não precisava cumprir as obras da lei no aspecto da salvação. Ou seja, para você ser salvo, você não precisa cumprir as obras da lei. Basta apenas fé em Jesus, porque você não vai ser salvo pelo seu próprio mérito. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez, pela sua obra, pelo seu sacrifício, não pelo que eu fiz, ou que eu faço, ou deixo de fazer. Então é nesse sentido que Paulo está falando que não era para cumprir a lei, não precisava cumprir as obras da lei para a salvação. Porque a salvação basta apenas o quê? Você ter fé em Jesus. Por isso que lá em Gálatas 2 fala que o homem será justificado apenas o quê? Por fé. E mais nada, e não por obras da lei. Então isso fez com que alguns pensassem então que Paulo estava dando permissão à pessoa ter liberdade para pecar, ser licencioso. Está vendo? Paulo está falando que precisa cumprir lei, não. Então viva do jeito que você quiser. Nunca Paulo ensinou isso. Jamais ensinou. E ele vai trabalhar exatamente isso a partir do versículo 13. Mostrando claramente qual é a base, qual é o conteúdo, qual é o conceito que nós precisamos ter acerca da liberdade cristã. Por isso, então, entenda que liberdade cristã, né, não é liberdade para você ficar pecando, não. Jamais Deus deu essa liberdade para você ficar pecando. Mas liberdade cristã significa liberdade de consciência, liberdade para obedecer. Por isso que o cristão salvo, né, por Cristo, ele é livre para viver uma vida em santidade. Ele é livre para querer agradar a Deus. Ele é livre para obedecer. Sabe por que ele faz isso? Por amor e por gratidão. Não é por obrigação. É porque quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, nós só podemos realmente reconhecer, meu Deus, eu sou tão miserável. É aquilo que Paulo fala, miserável que sou. Quem que vai me livrar do corpo desta morte? Quem de nós somos merecedores da salvação? Ninguém. Se eu for fazer uma análise, como eu já falei, da nossa vida no nosso dia a dia, quantas vezes aí você falhamos? Por palavras, por condutas, por ações, por pensamentos, por atitudes.
E mesmo assim Deus prova seu amor para comigo, para com você, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou do jeito que você é. E quando eu olho para isso, irmãos, eu só posso tomar duas ações. Eu só posso ser grato a Deus. Eu só posso realmente tomar uma posição de gratidão por tudo aquilo que realmente Deus fez por mim. E eu também só posso, através disso, amá-los mais ainda. Porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Ele fala que com amor eterno nos amou. E com benignidade Ele o que? Nos atraiu. Mesmo eu e você sendo do jeito que nós somos. Por isso, nós percebemos que a liberdade cristã trabalha nessa perspectiva de você ser livre para obedecer, livre de consciência, livre para viver uma vida em santidade a Deus, por amor a Ele, por gratidão a Ele. Não é por obrigação. Não é porque Deus está falando a palavra, então por isso que eu vou fazer, sendo obrigado. Deus jamais vai obrigar alguém a fazer. Deus orienta. Ele ministra. O que Ele quer dos filhos é que os filhos tenham coração voluntários de obedecê-lo. Não é obrigados a obedecer. Porque quando você obedece forçado, não é de coração. Você está fazendo porque estão mandando. Mas quando é de forma livre, aí sim é de coração. Você está fazendo porque você quer fazer. Não é porque ninguém está mandando você fazer. Então veja, 4 verdades acerca disso que Paulo vai estar trabalhando, acerca da liberdade cristã. Versículo então de número 13, a primeira parte fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados o que há? Liberdade. Lembrando, que Cristo nos tirou do império das trevas, nos levou para o reino do seu Filho. Hoje você tem a filiação de filho, você não é uma pessoa qualquer. Você era escravo, hoje você é livre. Antes você pertencia ao império das trevas, hoje você pertence ao reino de Deus. Antes nós servíamos ao próprio Satanás, hoje nós servimos ao próprio Deus. Antes era escravo, agora você é livre. Antes era apenas uma criatura, agora você é filho. Antes o que estava destinado para nós era o inferno. Hoje não, é novo céu, nova terra, é paraíso, é a presença de Deus, lá no frente, no futuro. É isso que nos espera. E aí então você vai perceber claramente essas 4 verdades sendo trabalhadas aqui. Então, o primeiro ponto, versículo 13, a primeira parte, que deixa bem claro: vós irmãos, fostes chamados à liberdade. Agora preste atenção aqui, conceito de liberdade cristã que Paulo vai trabalhar, é o primeiro. Então, vocês foram chamados à liberdade. Aliás, vós, irmãos, foram chamados à liberdade. Porém, aqui é o ponto: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui no caso, carne aqui está falando para você não dar ocasião ao pecado. Não dê ocasião para você pecar, porque a carne faz isso. Leva você a pecar. Ficar escravo do pecado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender acerca da verdade cristã, que liberdade cristã não é uma licença para pecar. E Paulo aqui está enfático. Vocês não foram chamados à liberdade para ficar usando essa liberdade para ficar pecando. É isso que ele está falando. E a gente vai entender isso claramente, irmãos, que realmente a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Quer ver só? Vamos ler aí Romanos. Aliás, primeiro vamos ler Tito 3:3. Só para nós entendermos isso aqui. Tito, vamos lá. Onde que está Tito? Está depois de? Isso aí, de Timóteo. Tito 3, versículo 3. Olha aí o que era a gente antes. Veja a nossa situação antes de nos tornarmos cristãos. É isso aqui, 3:3. Pois nós também, outra hora, éramos o quê? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Isso aqui é o nosso estado antes, de total escravidão. Você estava preso nisso. Agora, olha o processo depois. Romanos 6,14. Olha o que acontece agora com você em Cristo. Ou melhor, já vamos ler do versículo 1 para a gente já entender tudo. Veja aí, agora você como um cristão. E é isso aqui que Paulo enfatiza nesse versículo 13, é o que está sendo enfatizado aqui no capítulo 6, a partir do 1. Fala assim: que diremos, pois, irmãos? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É uma pergunta. Vai continuar no pecado para que a graça seja mais abundante sobre você? Porque tem aquele texto que fala, né, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer, quanto mais peca, mais graça tem. É um conceito equivocado, né? Aí você vai ver o que Paulo fala, vê se ele dá alguma direção no sentido de dar liberdade para você pecar. Ele fala o quê? De modo nenhum. De modo nenhum. Deus não te chamou para viver pecando, e viver no pecado, e ser escravo do pecado, ter prazer no pecado. Mas o que ele fala? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Ué, você não fez isso exatamente na ação? Quando você foi professar sua fé publicamente no ato de batismo? Não é isso que você fez? O batismo representa a morte, sepultamento, ressurreição. Você não está morrendo aí para a sua velha vida, não está sepultando ela, não está ressurgindo com o desejo de viver uma nova vida para Cristo? Como que essa nova vida para Cristo vai te levar e a desejar você praticar o pecado, viver no pecado, ter prazer no pecado? Não tem sentido. Se fosse para isso, Deus deixava a gente do jeito que está, porque era assim que a gente vivia. Não tem sentido mudar o nosso estado de escravidão para ser livre, para ficar livre pecando. Aí é pior ainda. Então, Paulo quebra essa ação, mostrando que liberdade cristã não é licença para ficar pecando. Ele fala, não, de modo nenhum. Você morreu com Cristo. E aí ele fala, ou porventura 3, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, também fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, está vendo aí? Está crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E aí vai, porquanto quem morreu está justificado do pecado, ou se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o quê? Para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Vida de santidade. Assim também vós considerai-vos mortos para o quê? Pecado. Está vendo que não está dando possibilidade nenhuma para o cristão viver pecando. Nenhuma. E ele continua 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis cada um membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereceis a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha agora aqui esse versículo que é muito importante. Esse versículo aqui vai mostrar que eu e você, como cristãos, que temos a presença desse Deus, a presença do seu Espírito, e somos guiados por Ele, vai deixar bem claro que você tem sobre você poder para resistir. Não é poder para você nunca mais pecar. Até porque João fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas você tem poder para resistir. Coisa que antes a gente não tinha. A gente vivia nisso, estava preso nisso. E aí ele fala 14, porque o pecado o quê? Não terá domínio sobre vós,
pois não está debaixo da lei, sim da graça. É Deus que lhe dá graça, é o Espírito que lhe dá força, poder para resistir, para vencer, nesse sentido. Então perceba que Paulo está deixando bem claro que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Não domina mais como antes. Agora, está certo que em algum momento aí você podemos falhar, pecar, isso é fato. Mas você tem um Espírito que te convence do pecado, da justiça, do juízo e que vai te levar a fazer aquilo que é certo. Vai ferir a sua consciência, não vai deixar você ficar nesse estado. E assim Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Olha aí agora essa questão de João 8,34, olha aí. João capítulo 8, versículo 34, o próprio Cristo vai falar aqui uma verdade importante. O que ele vai estar falando aí? 8,34. O que fala? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Eu não sei se você já ouviu esse pensamento aí, né, rodando. As pessoas falam assim: eu sou livre para beber, não é assim? Eu sou livre para mentir, eu sou livre para roubar, achando que isso é liberdade, né? Mas na verdade isso não é liberdade, não, isso é escravidão. Você está tão escravizado com a bebida que você não consegue largar a bebida. Você está tão escravizado com roubar que você não consegue deixar de roubar. Você está tão escravizado em falar mentira que você não consegue largar a mentira. Então, não é liberdade, é escravidão. E o que Cristo está falando é, qualquer coisa que te domina, te leva a ser escravo daquilo. Você está vendo o problema? Você está vendo o que o pecado faz comigo e com você? Nos escraviza. Tira a nossa liberdade. E é o que Paulo está falando. Essa liberdade que Deus nos deu é essa capacidade de poder obedecer a Deus. E chegar assim, quando alguém quiser falar mentira, eu falo assim: eu não vou mentir. Eu tenho liberdade para decidir. Aí sim você é livre. Porque você não é dominado pela mentira. Eu não vou mentir, ponto final. Eu não vou roubar, ponto final. Eu não vou prejudicar ninguém, ponto final. Acabou. Aí isso é liberdade. Você consegue realmente dominar a ação. Você não está dominado por aquilo. Agora, quando alguém fala que é livre, mas não consegue largar, é escravo. É escravo. Eu lembro de um senhor que falava assim para mim: quando eu quiser largar o fumo, eu largo. Eu largo, como se ele mesmo, né, realmente pudesse ter essa perspectiva. Aí ele falava assim: eu largo. A pergunta é, ele nunca quis largar, porque o escravo escravizou ele. E ele falava que por anos e por anos. Aí ele falava assim: eu vou parando aos pouquinhos. Fumava 2 maços de cigarro. Aí começou a ir aos pouquinhos. Mas ele continuava escravo de qualquer maneira. Liberdade é quando você fala: não fume, ponto final. Não vou fumar, ponto final. Não vou roubar, ponto final. Não vou mentir, ponto final. Aí você é livre. Aí você é livre. Aí nada está te dominando mesmo. Você tem poder de escolher. É isso que o poder do Evangelho pode fazer para mim e para você. Essa liberdade, poder de decidir. De você rejeitar. Do pecado vir às portas e você fazer que nem José. Quando está sendo tentado pela mulher de Potifar, porque a mulher queria dormir com ele, ele fala assim: eu não vou pecar contra o meu Deus. O meu Senhor não me concedeu você. E eu não vou fazer isso, e ponto final. Isso é ser livre. Agora imagina a mulher de Potifar, é escravo, que não consegue deixar de querer se relacionar com alguém fora do casamento. Porque você pensa que ela só teve esse desejo com José do Egito? Do José que foi relatado, né? Mas com certeza ela devia já ter tentado, e se não conseguiu, fazer com outros. Que a Bíblia não relata acerca disso. Mas isso mostra que aquilo estava já no coração enraizado dela, era escravo daquelas ações. Não é à toa que nem temer a Potifar ela temia. Não temia. Isso é ser escravo. E aí então, 1 de João 1,8, o que fala? Lá no final, antes de Apocalipse, 1 de João, não é Evangelho,
capítulo 1, versículo 8. Fala que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então o conceito aqui é exatamente isso. Por mais que você somos pecadores e temos uma natureza pecaminosa, o fato é que em algum momento eu e você podemos acabar cometendo algo que não agrada a Deus. Mas você, como tem a presença de Deus em você, o Espírito Santo que age na sua vida, você então pode literalmente pedir perdão ao Senhor, confessar, porque o que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus, mas aquele que oculta jamais prospera, né? Então você toma a ação certa. Você é conduzido a fazer aquilo que é certo. Então veja então esse primeiro ponto. Liberdade cristã não é uma licença para pecar. Segundo ponto importante acerca da liberdade cristã é a parte B do versículo 13, que fala assim: sede antes servos um dos outros pelo amor. Olha que interessante. Vai falar aqui bem claro que liberdade cristã é servir ao próximo em amor. Isso é liberdade cristã. Servir ao próximo, além de você resistir e não ficar pensando que você está ali para pecar, você então usa da liberdade cristã para servir o teu próximo em amor. Veja, nós somos livres para amar e servir, e não para explorar, né, o nosso próximo. O amor não pratica o mal, como a Bíblia fala, contra o próximo. Aí você vai ver que na parábola do bom samaritano, você vai ver que o cristão, ele não agride o próximo, não passa de largo, né, para não se envolver com os feridos e caídos à margem da estrada. Mas vê, a atitude dele é ver, é se aproximar e cuida do próximo, ainda que esse aqui é muito importante, seja o seu inimigo. Porque quando nós falamos acerca do amor, irmãos, Deus ele deixa bem claro, né? Que o amor verdadeiro, quando nós chegamos nesse patamar de maturidade, de prática de vida cristã, ele é capaz de nos levar até amar quem não merece. Até amar o inimigo. Você já imaginou pensar nisso? Amar o inimigo? Amar aquele que te fez mal? Amar aquele que te prejudica? Amar aquele que está tentando te derrubar a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer circunstância, que odeia você? E você deve amar? E aí é óbvio, a referência aqui é muito clara. Quando você vai ver lá em Lucas 10, vamos ver aqui, irmãos, esse conceito de liberdade cristã, porque aqui está muito bem enfatizado. Em Lucas 10, a partir do versículo 25 até o 37. Olha aí. Parábola do bom samaritano. Bom, você já conhece essa parábola. Mas é importante você entender isso aqui, ó. 10, a partir do 25. Fala assim: e eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: o que está escrito na lei? Como interpreta? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o segundo mandamento, o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto, vendo, compadeceu dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, e aplicou-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem,
e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse: vai e procede tu de igual forma, ou de igual maneira. Perceba então claramente que a liberdade cristã, no qual nós estamos inseridos, deve nos levar ao que? A servir o nosso próximo, que em amor. Não é servir por obrigação, mas é servir em amor. Porque quando nós olhamos para essa história, nós vemos exatamente aquilo que Deus fez comigo e com você. Jesus mesmo fala: eu não vim para justos, eu vim para pecadores. Eu não vim para sãos, eu vim para doentes. Ele veio salvar e buscar o perdido. Jesus estava no meio de pessoas assim. Em nenhum momento ele rejeitou ninguém. Em nenhum momento deixou de ajudar, de cuidar, de tratar. Ele sempre estava preocupado com aquele que estava debilitado, com aquele que estava sofrendo, com aquele que estava sendo desprezado. E é muito importante nós entendermos isso da questão do servir o próximo em amor, irmãos, porque o conceito de Santa Ceia, quando você vai ver lá em 1 Coríntios 11, a partir do 23, é exatamente esse. O tomar-se indignamente é justamente você o quê? Está desprovido de amor. É você não se preocupar com o teu próximo em amor. Lembra o que acontecia lá na igreja de Coríntios? As pessoas vinham passear, a ponto que uns traziam o que tinham que comer, enquanto outros não tinham nada que comer. Aí a pergunta é: o que aquele que tinha de comer fazia com aquele que não tinha? Não fazia nada. Não era sensível, não se preocupava, não compartilhava, não se doava, não se sacrificava. Simplesmente pensava em si mesmo, era egoísta. Comia aquilo que trazia, comia ele mesmo. Não esperavam pelos outros, ou seja, não tinha nem unidade, não tinha nem comunhão. Isso é falta de viver a vida cristã desprovida de amor, porque quando você está desprovido de amor, você não está nem aí para os outros mesmo. Você vive por conta, você só pensa em si mesmo. Você se torna egoísta, independente, não depende de ninguém. Não vive para ninguém, não serve a ninguém. Esse é o conceito. Ser desprovido de amor. E a liberdade cristã que Deus nos levou a nos tornar a ser livres, deve ter como princípio exatamente fazer servir ao próximo em amor, se preocupar com o próximo, ajudar o próximo, desejar o melhor pelo próximo. Agora, por que Paulo fala isso? Porque os judaizantes não estavam fazendo isso. Os judaizantes, na verdade, estavam levando os irmãos da Galácia a se levantarem contra Paulo, lutarem contra Paulo, resistir contra Paulo, rejeitarem a mensagem de Paulo, fazendo ele realmente se colocar numa posição de um apóstolo que não deveria ser seguido, não deveria ser obedecido, um apóstolo que não tivesse autoridade nenhuma. Eles denegriram a imagem dele. Isso não é amor. Isso não é amor cristão. A liberdade cristã jamais deve fazer isso. Então a gente percebe claramente que liberdade cristã deve levar em você o quê? Servirmos o nosso próximo em amor. Esse é o mais importante. Isso é importante. Terceira coisa, versículo 14. Fala assim. Aliás, volta aí. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, veja uma coisa importante aqui. Veja que nós somos libertos da condenação da lei, mas nós não somos livres dos preceitos da lei, porque nós devemos cumprir. Então, com relação à lei, nós sabemos que nós não somos mais condenados, estamos livres, por quê? Porque a lei, o cumprimento da lei não salva ninguém. Pelo contrário, o que salva é somente fé em Jesus. E é por causa disso, nós que aceitamos de fato a Cristo pela fé, precisamos ter a consciência de que nós precisamos de fato obedecer à lei, mas por causa da obediência a Deus. Porque nós amamos a Deus e porque nós somos gratos a Ele, por isso que nós procuramos obedecer à lei. E aqui nesse versículo 14, outra verdade importante é essa, que a liberdade cristã,
não é uma autorização para você ignorar a lei. Como eu já falei, as pessoas elas estavam imaginando que Paulo estava literalmente levando as pessoas a ignorar a lei. Quando ele falava que não era necessário cumprimento das obras da lei para ser salvo, então os judaizantes estavam falando, está vendo? Ó? Olha o que Paulo está falando, para você ser desobediente à lei, para você não obedecer à lei. Paulo nunca falou isso. Paulo só está falando que não é necessário cumprir a lei para ser salvo. Mas ele não falou que não era para obedecer a lei. E é por isso que ele vai enfatizar isso aqui agora, porque ele está citando um mandamento. Não está citando o mandamento? Qual é esse mandamento aqui? É o segundo maior. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Agora, olha só a síntese da lei. Sabe qual é a síntese da lei? É o amor. Síntese da lei é o amor. O amor a Deus, amor ao próximo. Certo? E você vai ver que esse amor que é retratado aqui é chamado de cumprimento da lei. Aí para você ver que Paulo jamais orientou e ensinou que nós não devemos obedecer lei. O amor que o texto está referindo aqui se refere ao que é o cumprimento da lei. Amor significa isso. Vamos ver, Romanos 13. 13, versículo 8 e versículo 10. Olha só o que está falando aí. Romanos capítulo 13, versículo 8 e 10. Fala assim, ó. Veja esse conceito, que amar significa cumprir a lei. Vai, ó, fala aí, ó, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis o quê? Uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem o quê? Cumprido a lei. Está vendo o preceito? Amar significa cumprir a lei. Veja que Paulo, então, jamais descarta a ideia de você ser obediente à lei. Aí continua, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Vai guardando essa ideia, você está vendo que Paulo está trabalhando sempre com pessoas, né? O próximo, com o próximo, com o próximo. O amor não pratica o mal com o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Está percebendo aí esse conceito? Que amar significa cumprir a lei? Por quê? Porque quem cumpre a lei é porque ama. Né? Aí vai lá, vamos ler outro texto aqui, para nós entendermos. João 14, 15. Evangelho de João, 14, versículo 15. Vamos lá, 14, 15. Fala assim. Se amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Então, quem ama, guarda a lei. Guarda, porque ama a Deus. Porque quer satisfazer a Deus. Porque é grato a Deus. Porque é filho desse Deus. Então, ele quer ser obediente ao Pai. Né? E aí continua. 1 de João 5,3. Está lá no final, 1 de João 5,3. Vamos ler esse texto. Fala assim, 1 de João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos o quê? Os seus mandamentos. E ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Quem ama tem prazer em obedecer. Isso não é penoso obedecer. Né? Agora, eu não sei se vocês perceberam, irmãos, mas é muito importante nós entendermos isso aqui. Tem outros textos aqui, mas não vou ler. Mas depois você lê 1 João 5,13, 1 de João 3, do versículo 16 a 18. Vai tratar sobre isso. Mas eu queria agora voltar lá para o texto e eu queria que vocês refletissem acerca disso aqui. Veja, quando Paulo fala, porque toda a lei se cumpre, e um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele só está citando o segundo grande mandamento. A pergunta é, por que ele só está citando o segundo grande mandamento? Por que ele não cita o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Hã? O primeiro eles já faziam.
Sim. Mas tem uma coisa aqui muito interessante acerca disso aqui. Veja só, nós precisamos entender que, para mim amar a Deus e servir a Deus, o que eu devo fazer? Exatamente, está aqui o ponto. Eu não tem como você provar que você ama a Deus. Vamos supor, fala, eu amo a Deus, mas você odeia seu irmão. Você não ama a Deus. Eu não posso falar, eu sirvo a Deus, mas você não serve teu irmão. Você não serve a Deus. Você percebe que todo o caminho que leva a você a amar a Deus e você declara que serve a Ele, passa pelo próximo? Ou seja, o que eu faço para o próximo reflete literalmente aquilo que realmente representa a minha relação com o meu Deus. Se eu amo o próximo, eu amo a Deus. Se eu sirvo o meu próximo, eu sirvo a Deus. E esse texto aqui, exatamente está aqui, 1 de João 4:20. O que fala aí, 1 de João 4:20? Fala assim, 4:20. Se alguém disser, esse é o conceito que o James disse agora, ama a Deus e odiar o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se eu declaro que eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Se eu falo que eu sirvo a Deus, devo servir o meu próximo. E isso Jesus deixa bem claro em Mateus 25, a partir do versículo 35 a 40. Muito claro isso, é o mesmo conceito. O que está falando aqui? Olha aí, 25 do 35 a 40, fala assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. É exatamente isso. Fazer para o próximo é como se estivesse fazendo para Deus. Amar o próximo é como se estivesse amando a Deus. Servir ao próximo é como se estivesse servindo a Deus. Esse é o conceito. Por isso que Paulo está trabalhando aqui justamente esse conceito, para quê? Para deixar bem claro que liberdade cristã, em nenhum momento ele traz a ideia que é uma autorização para ignorar a lei. Pelo contrário, Paulo vai enfatizar a importância de se cumprir a lei. E essa lei está resumida na questão do amor. E o amor aqui representa esse cumprimento da lei que esse próprio texto vem falando. E acima de tudo, eu mostro que eu cumpro essa lei, que eu amo o meu Deus, justamente servindo e amando o meu próximo. É exatamente isso. E é por isso que Paulo faz questão de fazer isso, porque aquilo que os judaizantes estavam fazendo na Galácia não tinha nada a ver com amor. Não tinha nada a ver com amor. Porque eles, na verdade, estavam lutando contra o próximo. Estavam lutando contra Paulo. Estavam perseguindo a Paulo. Aquilo não era amor. Aquilo era perseguição. Era pessoas se levantando para destruir, o pior, contaminando outros para se levantarem contra ele. Então veja que o caminho não é esse. Deus não nos dá autorização para agirmos dessa forma. E por último, versículo 15, liberdade cristã não é uma autorização para destruir o próximo. Fala aí, Gálatas, então, 5, a partir do versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente o que? Destruídos. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Que o problema desse legalismo que foi implantado nas igrejas da Galácia e essa ação licenciosa, para o pecado, estavam destruindo a comunhão da igreja. Destruindo.
E aqui esses verbos aqui, morder e devorar, ele vem aqui, ó, morder vem do grego, dáquino. Devorar vem do grego katestil. Sabe o que significa aqui? Animais selvagens engajados para uma luta mortal. Eu não sei se você já viu aqueles documentários na televisão, né, de reportagem de animais, um mordendo o outro, um destruindo o outro, um caçando o outro, um devorando o outro. Você não viu isso? É leão atacando rinoceronte, é jacaré atacando lebre, é lebre, enfim, todo ataque que você imaginar entre os animais. Você já imaginou? Isso aqui está acontecendo dentro da igreja. As pessoas estão se mordendo, elas estão se devorando, elas estão se destruindo. E o problema de tudo isso, que a gente vai perceber bem claro, né? Que desse modo a força da alma humana, a saúde do nosso corpo, o nosso caráter, nossos recursos são consumidos por lutas e intrigas dentro da comunidade. Isso que acontece. E aí a questão é, nós devemos agir como irmãos e não como feras. Como cães e gatos sempre envolvidos em conflitos. É preciso entender que é o espírito da vida que habita em nós. E não é o instinto de morte, de violência, de destruição. Morder e devorar aqui são atos destrutivos. É uma conduta mais apropriada para animais selvagens e irracionais do que a irmãos em Cristo. E o problema é que os irmãos em Cristo estão vivendo assim, se devorando, mordendo uns aos outros, por ciúme, por inveja, por pensamentos perversos, por desejos malignos e por tantas outras coisas. As pessoas estão se destruindo dentro da igreja, como irmãos. E Jesus nunca ensinou isso. Jesus, em Mateus 5, a partir do 43, 41, ele vai falar bem claro. O cristão ele tem que ter uma conduta contrária a essas ações. Por quê? Porque ele não está aqui para roubar, matar, destruir, como Satanás em João 10, 10. Ele não vive dessa forma, ele não deve seguir isso. Mas ele deve seguir o preceito das bem-aventuranças que Cristo ensinou a partir do capítulo 5, versículo 43. Eu vou ler para encerrar aqui. Ele vai falar assim, Mateus 5, a partir do versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos. Orem pelos que vos perseguem, para que vos torneis. Olha aí, como é que você torna filhos do Pai? Quando você começa a amar e é capaz de amar o próprio inimigo, quando você começa a orar pelos que perseguem você, isso aí significa que você está se tornando filho. Se você não faz isso, você não está se tornando filho coisa nenhuma. Para que vos tornei filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz gentios também o mesmo? Portanto, seja vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então perceba aqui que o conceito cristão nunca a liberdade cristã nunca deve ser utilizada para você querer destruir o teu próximo. Pelo contrário. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Fazer como Cristo fez na cruz. Era olhar para aquela multidão. Dali tinha tantos que eram inimigos da cruz de Cristo. Tantos que zombavam. Tantos que cometeram injustiça. Tantos que o afrontaram. Tantos que o prejudicaram, o maltrataram, o cuspiram, deram soco na cara dele. Blasfemaram dele. Zombavam dele. Rasgaram as suas vestes. Distribuíram entre si. Aí ele está lá crucificado. Olhando para todo aquele povo ainda fala, Deus perdoa porque eles não sabem o que faz. Ele age de forma diferente. Aí você vê o apóstolo Paulo, tanto aqui na Galácia como no livro de Coríntios. Vê lá se ele está com o propósito de destruir aqueles irmãos que é contra ele. Pelo contrário. O desejo de Paulo deixa bem claro que ele é capaz de dar até a vida dele para ver aqueles irmãos se voltando de novo para o caminho certo.
Ele é capaz de dar vida. O intuito dele não é destruir. E infelizmente hoje nós vivemos tempos onde as pessoas, quando elas não se dão bem, ou quando elas estão atritas com alguém, a melhor coisa que faz é isso mesmo, é sumir, é desistir, é ir embora, é sair. Não lutam mais. Ninguém mais quer perdoar, ninguém mais quer amar, ninguém mais quer se submeter, né, a cumprir aquilo que Deus quer. Mas o que Deus nos ensina é isso. É isso aqui que vai fazer as pessoas verem que o cristianismo é diferente. Porque se eu ajo dessa forma, eu estou agindo da mesma forma que o mundo faz. Eu só amo quem eu amo. Eu só faço bem para aquele que me faz bem. Mas Jesus não mandou eu fazer isso. Ele mandou fazer ser diferente. Ame o vosso inimigo. Ore por os que perseguem. Abençoe os que te amaldiçoam. Por quê? Porque vão ter pessoas assim. E nós crescemos quando nós conseguimos lidar com situações dessa natureza e agimos dessa forma para sermos diferentes. É por isso que o conhecimento ele só vai ter valor quando eu e você colocarmos em prática. Você pode ter mestrado, doutorado, ser apegado, você pode ser o que você quiser. Mas se você não vive os preceitos daquilo que a Bíblia ensina, não serve para nada o teu diploma. Não serve para nada. Pode jogar na lata do lixo. Não está servindo para nada. Você está que nem os fariseus. Só por fora aparenta um bilhão, por dentro está imundo, sujo. São sepulcros caiados. E Deus está orientando isso. E Deus está mostrando, trazendo um exemplo muito claro através dessa carta por meio do apóstolo Paulo. Paulo agia assim, irmãos. Paulo em momento de desprezo. É óbvio que ele como ser humano também tinha seus problemas, tinha suas tristezas. Também se irritava com pessoas, a tal ponto que um dia até se separou de Marcos. Mas no final da vida ele estava com Marcos. Ele ainda falava, Marcos é importante para mim. Ele reconciliou. Quão bom é quando eu e você, mesmo que a gente fale, mesmo quando a gente tenha dureza no nosso coração de não querer se consertar, mas passa um tempo, você reconhece, fala, eu estou errado. Eu vou lá consertar com meu irmão, com a minha irmã. O que eu fiz não devia ser feito. Falhei, errei. E vou procurar fazer o que é certo. É isso que Deus quer de nós. Que todo esse estudo que nós estamos fazendo em Gálatas sirva para a gente refletir acerca dessas problemáticas que envolvem a igreja. E que eu e você possamos, assim, como o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, o que é liberdade cristã. Liberdade cristã é exatamente isso aqui que nós estudamos. Que eu e você possamos guardar essas 4 verdades. Primeiro, que a liberdade cristã não é uma licença para você pecar. Segundo, liberdade cristã é servir ao próximo em amor. Terceiro, liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei. E quarto, liberdade cristã não é uma autorização para destruir o teu próximo. E se a gente entende e pratica isso, com certeza isso faz diferença nas nossas vidas. E que Deus nos conduza nesse caminho, nesse propósito. Amém? Vamos orar ao Senhor.